Bom dia, queridos, bom dia, queridas, bom dia para você também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deus abençoe cada um de vocês, cada um de vocês. Hoje é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, amém? Glórias ao nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live de discernimento, essa live de graça, essa live de direcionamento nessa manhã, amém? Deus é bom, seu amor dura para sempre, você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Por isso, já manda essa live para alguém, já coloca o dedo aí nesse aviãozinho aí e chama mesmo para estar presente aqui, para receber de Deus direções, uma palavra. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Jake já está fazendo muita bagunça aqui. Bom dia. Consultoria 237 e não sou crente, mas gosto de participar. Você não é crente, mas você é chamada pelo Senhor para ser uma filha amada. E é tão bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Aí, consultoria 237, não sei se é mulher, não sei se é homem, mas fica à vontade. Seja bem-vinda aqui nesse lugar. A paz, queridos, queridas, Deus abençoe, bom dia Zilá, bom dia Valéria, bom dia Thay, Renata, Sabrina, Lu, bom dia Marcele, bom dia Dani, bom dia Gil, Annelise, Fabi, Paulinha, Cláudia. Bom dia, sejam bem-vindos, como é bom receber vocês aqui. A Roberta, bom dia, Dani, me formei, agora sou fono também, seja bem-vinda a este mundo maravilhoso da fonoaudiologia. Glória a Deus, que bom. É assim que a gente faz na nossa casa, né? Recebe as pessoas. Tem gente que não gosta desse início de live, mas quando a gente abre uma live, pelo menos eu penso dessa maneira, eu tô abrindo a sala da minha casa para você. Então, eu creio que você precisa ser bem recebida aqui. Já tá à vontade? Então pega seu café aí, pega sua Bíblia e vamos orar. Amém? Glória a Deus. Eu sei que hoje o Senhor, Ele vai te dar direções muito precisas, porque estamos num tempo muito difícil na face da Terra, tanto nos nossos relacionamentos, quanto nas nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos discernir. E o que é discernir? É perceber claramente, é saber distinguir e diferenciar através de uma percepção e entendimento. Isso é discernir. Discernimento é você saber, perceber claramente aquilo que é vontade de Deus para sua vida, distinguir, diferenciar aquilo que é vontade de Deus para sua vida, aquilo que é vontade do ego, aquilo que é vontade da carne, aquilo que é vontade das pessoas que está sendo imposta sobre você, a circunstância das pessoas que está sendo imposta sobre a sua vontade, sobre a sua circunstância, sobre o seu ecossistema. Então é muito importante que você tenha atenção nesse tempo, né? Discernir para saber decidir. Muitas vezes, sim, Deus fala conosco por sonhos também, né? Discernir sonhos, sim, muitas vezes Deus fala através de sonhos. Essa semana eu estou buscando discernimento do Senhor, porque eu tive 2 sonhos seguidos, 2 dias seguidos. Foram sonhos totalmente diferentes, mas o cunho do sonho era igual. Se tratava de escolhas.
se tratava de ordenar algumas coisas. E para eu fazer isso, eu vou precisar ter discernimento para decidir, para tomar decisões que vão mudar o curso da minha vida. Então, é necessário discernir para decidir. Então, muitas vezes a gente não toma decisões acertadas, ajustadas com a vontade de Deus, porque a gente não sabe discernir. Eis a questão. Tomar decisões com os olhos nas circunstâncias, tomar decisões com o coração nos afetos, naquilo que te magoa, naquilo que ficou, naquela marca, naquela lembrança. Tudo isso vai fazer você decidir errado, sem base de discernimento. Então eu quero orar, porque nós precisamos do discernimento, da direção do Espírito aqui nessa live, para que cada uma das pessoas que vão acessar essa entrega, essa ministração, possa, em nome de Jesus, ter percepções claras da vontade de Deus para sua vida. Eu tenho muito cuidado numa live, porque uma live pode definir o próximo passo de muita gente. Então, é muito importante, deixa eu botar o tempinho aqui para não passar. É muito importante que se tenha muito cuidado, honestidade, equilíbrio no que dizer, em como dizer, né? Em como ensinar, em como entregar, em como ministrar. Então, eu quero pedir ao Senhor, nesse momento, que Ele faça algo incrível dentro de você, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos, abra o seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo, aquele que nos revela todas as coisas, para que Ele nos revele e nos direcione nesse tempo. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, no nome poderoso de Jesus, eu quero, Senhor Deus, mais uma vez neste dia, ó Senhor, te pedir que o Senhor venha falar conosco. Pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer clareza aos olhos espirituais, clareza aos ouvidos espirituais, discernimento para distinguir quais vozes nós precisamos atender e quais vozes nós devemos calar. Pai, em nome de Jesus, nos traz entendimento. Queremos te pedir, Espírito Santo, que a tua luz, Senhor Deus, venha ao nosso entendimento, trazendo, Pai, uma visão clara dos passos que nós devemos tomar, das decisões que nós precisamos nos posicionar e obedecer, das decisões nas quais precisamos também, Pai, avançar, nas decisões que precisamos retroceder. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. A Tua palavra diz, ó Santo Pai, que o Teu Espírito é que nos guia a toda a verdade. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos guie nessa manhã toda a verdade. Destrava, Senhor, o coração. Destrava, Pai, a mente. Destrava os ouvidos. Destrava a visão. Destrava, Senhor Deus, o coração armado, fechado, ferido, magoado, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, destrava as mãos. Destrava as mãos, Senhor Deus, que outro tempo pegava no arado do Senhor da tua obra e agora está cansado e agora está aprisionado por frustrações e decepções com os irmãos, com os CPFs, com os CNPJs e não com a igreja do Senhor que é santa. Ah, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, destrava os pés, tira as correntes, em nome de Jesus de Nazaré, que aprisionam a caminhada, Senhor Deus, dos teus filhos, das tuas filhas.
na jornada que o Senhor deseja que eles estejam trilhando. Pai, em nome de Jesus, dá coragem agora para que cada um aqui que for ministrado nessa live, Senhor Deus, tenha a ousadia de abrir o coração e receber, Senhor, orientações claras da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a voz do maligno, toda a voz de engano, eu repreendo em nome de Jesus toda a chocarrice, eu repreendo em nome de Jesus todo abuso, em nome de Jesus sejam silenciados e amordaçados agora todo o espírito maligno que causa problemas, que causa desavença, que causa confusão no coração, que causa, Senhor Deus, confusão na mente, travamento de decisões importantes para que cada uma das tuas filhas e filhos venham cumprir, Senhor Deus, a missão que o Senhor tem para eles, atender ao chamado e viver, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem, avançando no destino profético que cada um recebeu do Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos ajuda nessa hora. Fala conosco. Em nome de Jesus, nos alimenta com teu pão. Ó Senhor Deus, nos lava com a tua palavra, nos direciona com a tua luz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá? Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, todo passo em falso, o Senhor me mostra mulheres aqui que estão para tomar passos, que são passos em falso. Passos em falso. Oh Deus, em nome de Jesus. Isso é uma palavra de conhecimento. Mulheres que estão aqui, mulheres importantes na obra de Deus. Mulheres que são pilares de segurança dentro das suas casas e dentro de ministérios. Estão aqui para dar passos, só que são passos em falso. São passos que vão te guiar a buracos aonde você vai torcer o tornozelo, isso vai parar a tua caminhada, isso vai causar dores. O Senhor manda te dizer nessa hora, no nome de Jesus, não avance nisso. Ô Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Não avance nisso. É um passo em falso. Em nome de Jesus, Pai. Mulheres entraram aqui nessa live, Senhor, buscando uma resposta. Eu não conheço a vida delas, mas Tu conheces, Senhor. Eu não estou com elas no dia a dia, mas Tu estás, Senhor. Eu não contemplo, Senhor Deus, as lágrimas derramadas no travesseiro, mas Tu contemplas, Senhor. Então, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, ó Senhor Deus, fala com elas, dá direção para honra e para glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém? Já podemos acabar com a live, né? Já podemos fechar, já temos resposta. O Senhor faz essas coisas, aleluia. É assim que Deus faz. No ordinário, no inesperado, no de repente. As mulheres que não estão acostumadas a caminhar comigo aqui na internet, na live ou na comunidade Save, num discipulado mais próximo, pode até se assustar com isso. Como assim? Na palavra de conhecimento na internet. Essas coisas se fazem normalmente pessoalmente. Queridas, eu creio de verdade que nesse tempo o Senhor nos entregou nas nossas mãos uma ferramenta poderosa que é a internet, para que a palavra dele voe, seja dispersada, difundida, seja possibilitada nesse tempo. Não estamos para brincadeiras, amadas. O Senhor tem urgência com a tua vida para você seguir no teu destino profético e Ele vai usar tudo para falar com você, porque tudo ao teu redor fala e a internet muito mais. Você só precisa ter cuidado com quem você ouve e a quem você dá crédito. Cuidado. Quem você ouve e quem você dá crédito. Que o Senhor agora fale ao teu coração muito mais. Foi muito nítido, tá, minhas amadas? Mulheres que estavam avançando assim, que pareciam que tinham uma palavra de Deus. Tudo assim corroborou com o desejo do coração. Que iam tomar passos, já estavam se preparando para hoje, para amanhã, para
esse final de semana, tomar passos. E o Senhor falava assim, são passos em falso. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E vou te dizer, Deus te respondeu aqui. Por mais que você esteja entrando em conflito agora, dizendo assim, puxa, mas estava tudo certo, agora eu já estou na dúvida. Não precisa ter dúvida não, o Senhor falou, é passo em falso. É caminho de morte, não faz isso não. Você vai entregar de mão beijada para Satanás aquilo que o Senhor te entregou para multiplicar. Calma, guarda, se esconde. Porque quando Deus quer te usar, Ele te acha. Ele conecta. Ele mostra a você. Você pode estar debaixo das cobertas, mas Deus vai lá, te descobre, te expõe, bota um holofote em cima de você. E faz pessoas que não te conheciam, nunca te viram, acessarem você, buscarem você. Por causa da autoridade que você está ganhando através da tua obediência aos comandos de Deus e da tua submissão ao que Deus te ordena a fazer. Amém. Glórias a Deus. Eu quero começar essa live, já falei um pouquinho antes sobre discernimento. O que é discernimento? Então você que chegou agora, depois dá uma voltadinha quando terminar. O que é discernimento? E você vai entender que perceber claramente, saber distinguir, diferenciar com entendimento e percepção ajustadas ao que Deus tem para você, é o que vai te conduzir no seu destino profético, no cumprimento da missão que Deus te entregou. É que vai levar você a viver no hoje, no aqui, no agora, o propósito que Deus tem para a sua vida. O que é propósito, pastor? É a finalidade para a qual você foi gerada no céu primeiro, no coração de Deus, para manifestar aqui na terra através de atitudes, posicionamentos, através do seu temperamento, da sua personalidade, das suas escolhas. Aquilo que Deus intentou no coração dele, na glória dos céus. E aí você precisa, para ligar na terra, você precisa ligar no céu. Então, quando você liga no céu, você busca o céu, você busca o coração de Deus, você pode acreditar. Na terra já está ligado. Porque você está na vontade de Deus. É muito difícil discernir. E é muito difícil decidir baseado no discernimento da vontade de Deus. Às vezes isso é muito difícil. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos que estamos constantemente diante de decisões pequenas toda hora. Então a gente acaba se acostumando a decidir num fluxo. Veja comigo, nós tomamos decisões a cada segundo na vida. Como ou não como? Levanto da cama ou fico deitada mais um pouco? Falo ou não falo? Vou ou não vou? Visto isso ou visto aquilo? São pequenas decisões que você vai tomando. Fico na sala ou vou para o quarto dormir? Janto ou faço jejum? Já começo logo um jejum aqui para disciplinar meu corpo. Ou você discerne, tem a percepção clara, sabe diferenciar, sabe discernir e toma decisões conscientes baseadas nessas escolhas a partir de um discernimento ajustado. Ou você vai no fluxo. No fluxo, e o fluxo normalmente é o fluxo das emoções, o fluxo dos desejos da carne, porque a nossa carne ela ama nos dominar. Outras decisões são mais difíceis. E eu acredito até que as decisões mais fáceis, elas te treinam para as decisões mais difíceis. Se nas decisões fáceis você se deixa levar pela sua emoção, pela sua angústia, pela sua necessidade de aprovação, pelas suas dores, pelas suas feridas, pelas suas cobiças, você vai se deixar levar também nas decisões mais difíceis, pelas mesmas coisas. Quais são as decisões mais difíceis da nossa vida? Caso com essa pessoa, não caso com essa pessoa? Atendo a este chamado ou não atendo a este chamado? Faço este curso, esta faculdade agora? Ou faço outra faculdade agora? Ou não faço nada disso agora, preciso fazer depois? Aceito este emprego, essa proposta, ou me mantenho no propósito
de ficar no lar? Atendo às expectativas das pessoas ou fico firme em fazer a vontade de Deus? São decisões mais difíceis. Saio dessa terra e vou para outra terra? Ou permaneço nesta terra e aguento firme o que Deus está fazendo no meu interior? Aqui são as decisões que vão mudar rotas, vão mudar o curso da nossa vida. E para aprofundar na palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que faz a divisão, que faz você discernir o que é de Deus e o que é da carne, e o que é da alma, das emoções, e o que é do mundo espiritual, do maligno. É a palavra de Deus que vai te dar isso. A palavra de Jesus sobre a própria palavra de Deus é: as minhas palavras são espírito e vida. Então a única coisa que pode te mudar, pode te transformar, pode te fazer avançar, pode te dar clareza, direção, não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Por isso, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Meditando nesse tema, o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração ontem à noite. Por isso eu botei o banner ontem à noite. Vocês que caminham aqui comigo mais de pertinho já sabem que tudo meu é muito profético. Eu fico ligada, orando o tempo todo. E o Senhor vai fazendo assim, faz isso, faz isso. Se eu me programar muito demais, eu acabo ficando sem ousadia. Né? Então o Senhor ele vai me dando assim, eu vou confiando. Até estava aqui para começar lá e falei: Senhor, o Senhor faz cada coisa. Eu tenho que me acostumar, ainda não me acostumei. São 35 anos de ministério e ainda não me acostumei. E por um lado isso é bom, né? Porque isso gera temor no nosso coração, isso gera dependência de Deus, isso gera humildade. Porque aquela pessoa que já faz tudo muito previamente, né? A palavra de Deus vai ser essa aqui. Bota Deus dentro de uma caixinha, não pode mudar nada. Tem que ser esses tópicos aqui, nesse horário e pronto. Não, amados. Nós precisamos estar sujeitas aos apontamentos do Espírito Santo. Porque é Ele que manda em tudo. É Ele que manda nessa live, é Ele que manda na minha vida, é Ele que manda na tua vida. Amém? E quando eu estava meditando, falando sobre discernimento, Senhor, como eu preciso discernir, eu estou numa fase da minha vida, queridas, vivendo, assim, circunstâncias muito difíceis para o meu coração, muito difíceis ministerialmente. E quem está aí na comunidade Save sabe disso. Eu tenho compartilhado na live das discípulas, assim, muito do meu coração. E tenho aberto, assim, algumas questões que eu não posso falar aqui, só para as íntimas mesmo, só para as discípulas mesmo, não tem jeito. Que eu preciso de muito discernimento da parte de Deus. Preciso de muito discernimento para não errar o passo, não errar o ritmo, não errar o tempo, não errar a intensidade, o jeito, não errar nas palavras. Ó, a Claudinha botou aí várias tulipinhas. Quem é Save vai botando a tulipinha aí pra gente saber quem é que tá junto. Ó, amanhã tem live das discípulas, 6h30 da manhã. A gente bota cedinho, porque para não atrapalhar a rotina. Às vezes é 6, às vezes 6h30, tá? E esse é o discernimento que o Senhor tem dado. Tem sido muito difícil, sabe, tomar decisões claras. E o Senhor tem me dado muita tranquilidade. O Senhor tem falado comigo assim: filha, fica quieta. Fica quieta e confia, porque eu vou falar com você, eu vou te guiar no próximo passo. Atrás de você tem uma voz que diz: vá por aqui, vá por ali. Olha aí as saves. Paulinha, ó, tá comigo desde a pandemia, né, Paulinha? Glória a Deus, uma preciosa do Senhor, tão aplicada. Nil Souza, Caroline, glória a Deus, Mulheres Save, aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor tem dado a Tati, ó, a Tati tem uma vida agitada, cheia de responsabilidades, ela é uma líder na casa de Deus, tem filhotes lindos, preciosos. Mas vou te dizer, que mulher aplicada na comunidade, no discipulado, né, Tati? Deus te abençoe, meu amor, te dê força nessa caminhada. Claudinha também, muito maravilhosa, tá comigo também, né, desde a pandemia, desde
daquele negócio, né, que a gente pode falar muito aqui. A Lu também. A Lu está comigo antes, né? Pastora Kate, minha amiga querida desse tempo, né, que Deus separou também. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a Cláudia botou aqui: estou para decidir se largo uma carreira concursada ou me dedico somente a outra profissão. Estava para pedir já no fim do mês. Cuidado, calma. Deus vai falar contigo, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 12, eu não vou ficar nem lendo os comentários agora, não. Deixa eu até dar uma baixada neles aqui. Eu não vou tirar não, tá? Porque eu acho que os comentários muitas vezes ajudam umas às outras, às vezes numa referência, tá? Mas eu vou baixar para mim aqui, porque senão eu vou ficar aqui aleluiada com vocês e não vou fazer o que eu tenho que fazer. Vamos manter o foco. Gênesis capítulo 12, no versículo 4. Aqui no capítulo 12 é a chamada de Abraão. O Senhor faz um chamado para Abraão, e Abraão atende esse chamado. E aqui no versículo 4 vai trazer para nós. Lê comigo. A minha versão é a NVI. Partiu Abrão, ainda não era Abraão, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Que o Senhor falou para Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todos os povos da terra serão abençoados por tua causa. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te conduzir. Deus deu uma palavra para Abrão, e Abrão partiu dali, ó, versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Perceba aqui, eu já quero começar te dizendo que para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter discernimento e sensibilidade. Abraão ouviu a voz de Deus, teve sensibilidade e discerniu o que era para fazer e fez. Só que no meio de uma obediência vem as coisas que você precisa não somente discernir o que fazer, mas como fazer. O que vai com você? Perceba que no versículo 4 a palavra do Senhor diz para nós: e Ló foi com ele. Você vê que Abrão não chamou Ló. A palavra do Senhor, a ordenança do Senhor qual era? Sai para ti mesmo. Sai-te. Lashlahai, né? No hebraico, lashlahai. Sai-te para dentro. Sai-te para dentro de ti mesmo. Ou seja, o Senhor estava chamando Abrão para uma jornada individual. Deixa eu te dar uma palavra já aqui de direção. Tem momentos em que você vai precisar sair-te de ti mesmo, dos teus vínculos, da tua família, de direções que você já tinha que eram antigas, para uma jornada individual com o Senhor. E isso vai exigir que você desfaça vínculos, que você deixe alguns posicionamentos, que você deixe de ser aquela pessoa naquele lugar para ser outra pessoa que avança. Você vê aqui que Ló foi com ele. E no versículo 5 disse que ele levou Sarai, que era a única pessoa que ele deveria ter levado, e os servos que ele comprou, porque os servos não são parentes. E o Senhor diz: sai da tua parentela, sai do meio da tua casa, da tua família, porque eu tenho algo individual contigo. Você não tem que carregar parentela. Você tem que honrar pai, honrar mãe, amar os seus parentes, servi-los, mas não levar com você quando Deus já te deu uma palavra individual. Você é diferente dos teus familiares. Quem aqui se sente diferente? Quem aqui se sente diferente dos familiares? Você fala assim: meu Deus, parece que nem sou dessa família. Meu Deus, parece que nem sou dessa família. Aqui está dizendo que Ló foi com ele, no versículo 4. Mas no versículo 5 está dizendo que Abraão aceitou isso. Abraão levou.
Queridas, aqui Abrão tinha uma ordem que precisava ser cumprida de uma forma completa para que ele fosse na direção do seu destino profético. Mas ele obedeceu primariamente uma parte. Mas essa obediência não foi completa. Primeiro ponto que eu quero abordar com você é que no primeiro discernimento você até pode falhar. Sabe por quê? Porque aqui ele leva Ló. Só que mais na frente, no capítulo 13, nós vamos ler aqui juntas, houve uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Por quê? Porque ambos prosperaram. Ambos estavam ali e fizeram negócios, cultivaram a terra, trabalharam duro e prosperaram. Porque existe uma lei que é um princípio. E princípios são leis de Deus que não mudam. Não, é independente se você é crente, se você é ímpio, é independente. São princípios. Princípios são essas leis que não mudam. E existe o princípio da semeadura. Se você trabalha duro, se você semear trabalho, semear constância, se você semear responsabilidade, se você semear entrega, se você semear, sabe, estudo, prática, você vai prosperar. Independente da sua fé. Porque é um princípio. Tudo que o homem, o ser humano, semear, isso ele ceifará. E aí aqui a gente vai perceber no capítulo 13, e eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo 9 de Gênesis 13. Vamos lá? Na palavra de Deus, porque é ela que é viva e eficaz. Vamos lá na palavra de Deus, porque elas é que são a palavra de Deus, as palavras que saem da boca de Deus para nós é que são espírito e vida, que muda a nossa vida, transforma a nossa mente, alinha o nosso coração. Gênesis capítulo 13, versículo do 5 ao 9 diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, Ló, que foi com Abrão, e Abrão, que deixou Ló ir com ele, Abrão, que levou o que não tinha que levar, obedeceu até um ponto, mas teve um detalhezinho que ele permitiu, que não era para permitir. Versículo 5, vamos continuar. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Versículo 7. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Até aí, depois a gente vai continuar. Até o versículo 13. Até aí, nesse momento. O que aconteceu aqui? Primeiro ponto é: discernimento, ele pode até falhar no início, mas no decorrer da história, não. Abrão obedeceu, mas não discerniu quem foi com ele. Ele obedeceu a ordem de Deus para ele, mas não discerniu quem foi com ele. Não basta só você ir, você obedecer a Deus. Você precisa ver quem está indo com você. O que você está carregando, o que você está permitindo ir com você. Deus me deu essa palavra de definição hoje às 5 horas da manhã, minhas amadas. E o Espírito Santo falou assim: essa palavra aqui, ela é para você nesse tempo. E aquilo que a gente recebe de revelação de Deus para nossa vida, e a gente é fiel em aplicar, em obedecer, em se submeter a ela, minhas amadas, nós temos autoridade para compartilhar. E essa palavra vai produzir frutos na vida de quem a recebe. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, desavenças, brigas entre as pessoas ao seu redor, que é você que precisa fazer separação. Como Abrão disse, vamos separar. Você precisa entender que decisões definem futuros.
Se Abraão não tivesse ficado com peninha, tivesse ficado apegado a Ló, tivesse falado, não, eu trouxe Ló, eu permiti que ele me acompanhasse, mas agora eu sou o tutor dele, agora eu sou responsável por ele. Abraão teria se perdido no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém assim na sua vida que você se sente responsável, entenda que cada um prestará contas diante do Senhor individualmente. As pessoas também fazem suas escolhas. Você não é responsável por ninguém. Você não é responsável nem pelas escolhas das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Muitas vezes você ensina um filho a palavra de Deus, mas pura e verdadeira. Você tem testemunho e esses filhos ainda assim escolhem um caminho que não é o caminho do Senhor para eles. Tá certo que isso vai acontecer por um tempo, porque você é uma mulher de Deus, uma mulher de propósito, uma mulher de jejum. Você vai botar teu joelho no chão, você vai clamar, você vai orar, você vai receber comandos de Deus proféticos. Na madrugada da tua casa, você vai decretar aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos. E o Senhor vai reverter essa situação, porque filho pródigo sempre volta pro pai. Agora, você precisa entender que a única responsabilidade eterna que você tem é sobre a tua salvação, é sobre a tua obediência, é sobre os teus posicionamentos, é sobre a tua semeadura, é sobre o teu galardão, é sobre o quanto você anda no caminho estreito para passar pela porta estreita. O Senhor está falando com você? Se o Senhor está falando com você, marca pessoas nos comentários para que elas recebam da parte do Senhor também. Pega essa live e manda para pessoas. Pega nos 3 pontinhos o link e joga nos teus grupos de WhatsApp, de Telegram. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Não podemos ficar só para nós. Há umas semanas atrás eu ministrei lá na igreja e estava falando sobre quem retém, fica sem. E ficou um mote para nós lá na igreja. Não retém. Se Deus te deu, você libera, flui. Porque quem retém, fica sem. O mar morto, ele é morto porque tudo que ele recebe, ele retém. Se você recebeu, se você ficar só para você, vai morrer em você. Então, libera. Você sabe que decisões definem futuros. E aqui, Abraão discerniu o seu erro. Peraí, eu permiti. Você percebe que Abraão, ele não chamou Ló. Vamos comigo. Ele permitiu. A palavra do Senhor diz no versículo 4 de Gênesis 12 que aí Abraão foi com ele. E Ló foi com ele. Mas diz no versículo 5 que Abraão permitiu. Então, Abraão levou. Tem coisas na sua vida que você não pediu para acontecer, que você não impôs, que você não chamou, mas que você permitiu vir com você para o lugar onde Deus queria só você. Aleluia. Sei que Deus está falando com você. Eu sei que nessa manhã, uma manhã de direcionamento para a tua vida, de você tomar decisões baseadas no discernimento. Eu quero que você olhe para as situações da sua vida. E deixe o Senhor clarificar. Não resiste, não. Porque tem coisa que a gente tem afeto. Tem coisa que a gente fala, não quero nem pensar sobre isso, porque eu não quero ter que tomar essa decisão. Mas o Senhor está te chamando para uma maturidade. Só mulheres maduras conseguem conscientemente discernir, decidir, obedecer, mesmo que vá sofrer. Aleluia. Abraão discerniu seu erro e decidiu refazer o seu caminho da forma certa. Então, ele até deixou Ló escolher. Você percebe que ele... Olha, você faz o seguinte, você escolhe, tem a terra toda. Você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Perceba que Abraão o tempo inteiro está na decisão da situação. Sabe por quê? Mas não foi Ló que decidiu? Sim. Mas foi ele que deu o comando para Ló decidir. No tempo inteiro, Abraão está conduzindo. Abraão está agindo. Ele deu opção e ele disse, eu estou definindo o nosso destino agora. Não dá para ficar mais dessa forma. Eu preciso obedecer a Deus por completo.
Abraão tinha uma palavra de Deus, mas não discerniu o seu coração e levou Ló consigo, certo? Os pastores brigaram, certo? O que você não deixou para trás e não discerniu debaixo da palavra de Deus vai te causar dor e desentendimento. Vai se arrastar com desentendimento. Olha para a tua vida e veja aí alguns desentendimentos que você está tendo. Olha, perceba, discirna. Que discernimento é perceber claramente, distinguir e diferenciar com entendimento para poder agir. Amém? Algumas desavenças, teve uma desavença, teve um problema, a briga não vem de Deus, a briga é do diabo, a contenda vem do diabo, a discórdia vem do diabo, vem mesmo. Mas o Senhor muitas vezes permite algumas coisas acontecerem para mostrar para você aonde você precisa refazer sua rota. E existem desavenças que vão te levar a definições certas, vão te levar à obediência completa que Deus quer de você, para que você seja posicionada no lugar de abençoar, no lugar de em ti serão benditas todas as famílias da terra, no lugar aonde o Senhor quer te colocar de abençoar pessoas, de fazer você frutificar, de multiplicar a tua sementeira. Você vai precisar ter coragem de pegar os lós da sua vida e posicionar. Não é fácil. Imagine, se Abrão levou Ló e Ló era seu sobrinho, possivelmente, muito possivelmente, Abrão tinha um afeto, tinha um carinho com Ló. E você vê que Ló era bom. Abrão prosperou, mas Ló também prosperou. Você vê que ele devia ter o DNA ali do tio, né? Ló devia ter o DNA do tio, ele prosperou também, ele estava aprendendo com o tio, estava prosperando com o tio, estava copiando, reproduzindo as técnicas, né, de gado, de cultivo, de liderança do tio. E ele também prosperou. Só que chega um momento, queridas, que as palavras do Senhor no teu coração vão exigir definições. Aqui deu tempo. E Abraão teve que chegar e confiar na soberania de Deus na sua vida. Abraão fica, mas Ló parte. Você vai ter que ter coragem de deixar os Lós partirem da sua vida. O medo pode ser um Ló. A frustração pode ser um Ló. Você vai ter que se desvincular do medo. Você vai ter que se desvincular da insegurança. Você vai ter que se desvincular da mágoa, da amargura. Você vai ter que se desvincular da inveja. Na comunidade Save hoje nós estamos num tempo de Ruths e Noemis. Temos a jornada da identidade feminina, a essência original, onde você volta para a tua essência, para o teu lugar. Você vai ter a jornada da mulher sábia, o chamado da sabedoria. Você vai ter ali a jornada da mulher auxiliadora, o governo da mulher no seu papel, no papel que Deus estabeleceu como auxiliadora. A jornada de transformação na comunidade Save da mulher virtuosa, a mulher que é chamada para um posicionamento de influência. E a mulher edificadora, que é aquela que constrói com Deus. Ela é desconstruída para ser reconstruída por Deus, para construir legado, construir atmosferas proféticas, construir chamados com Deus, uma estrada, um caminho. É isso que você deseja? Ser uma mulher save é isso, é ter discernimento do lugar que ela tem que estar, aprendendo a ser sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. E nesse tempo, nós estamos no tempo de Ruths e Noemis. E eu tenho falado com as mulheres nas nossas lives ao vivo, que tem aí entrado no nosso coração de uma forma incrível, e amanhã tem live, sobre inveja, sobre as conexões erradas que nós fazemos. Você vê que aqui Ló foi uma conexão que era para um tempo. Abrão não tinha que ter levado Ló para o seu novo tempo. Não tinha. E você vê que desavenças aconteceram.
Tem coisas que Deus permite, que alugam um triplex na tua cabeça, não é verdade? Aluga um triplex na tua cabeça, mas que vem da permissão de Deus para te acordar, para te fazer perceber, de novo isso? Você está permitindo isso? Você está indo na rota da obediência pela metade por causa dos seus afetos? Não. Chegou o tempo de agir, Abrão. Chegou o tempo de agir, Abrão. Chegou o tempo de avançar. Quando você leva para o seu destino o que não é para levar com você, você desvia da sua rota por um tempo. Você tem atrasos. Aquela briga ali, certamente, trouxe uma paralisação no tempo ali de Abrão, de algumas coisas. Você percebe que, por que Abrão fica? Você vai ver na palavra de Deus, vamos continuar lendo aqui até o versículo 13, para você entender o que eu vou falar agora. Versículo 10. Olhou então Ló. Ló está tendo o poder de escolher que Abrão deu para ele. Abrão direcionou. Vamos nos separar. Acabou esse tempo. Agora você escolhe. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Repita comigo. Terra de Canaã. Abrão ficou na terra de Canaã. E Ló se mudou no seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Abrão fica e Ló parte. Entenda isso agora. Anota nas tábuas do teu coração. Anota também na tua Bíblia e num papel bem grande, para você não se esquecer disso. Entenda que muitas vezes, quando você se posiciona, a escolha de quem está partindo parece ser melhor que a tua. Só que Canaã era a terra da promessa. Abraão não sabia ainda. Abraão já estava no lugar da terra da promessa. O lugar da promessa é o lugar da tua definição. É o lugar onde você se posiciona para decidir, para definir, através de um discernimento. Precisou haver desavença para Abrão discernir. Não podemos estar juntos. Talvez Abrão tenha pensado assim, por isso que Deus me falou para sair da minha terra, da minha parentela. Porque o que Deus tem é só para mim. E eu não preciso me penalizar, porque Deus escolheu dessa forma. Não fui eu que escolhi a mim mesma. Foi o Senhor que me mandou fazer. Foi o Senhor que me mandou dar o passo. Foi o Senhor que me mandou ir. E o Senhor me mandou ir de uma forma. Não basta só você ir. Você precisa ir da forma que Deus te manda avançar. O Senhor está falando com você? Se o Senhor está falando com você, bota a mão no seu coraçãozinho e fala assim, fala mais, Jesus. Fala mais, Jesus. Eu preciso do teu conselho, Senhor. Entenda aqui, querida, que Ló, ele escolhe o que os olhos dele contempla como melhor. Só que parecia as campinas, pareciam o jardim do Senhor, mas era o lugar próximo a Sodoma e Gomorra, e diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. As escolhas de Ló eram escolhas que iam trazer problemas, que iam colocar Abrão em perigo. Você vê que o coração de Ló escolheu pela vista aquilo que poderia lhe ser mais lucrativo, aquilo que poderia lhe ser mais satisfatório. Ele não pensou em Abrão. Ele pensou no bem-estar dele. Como o sobrinho, como o mais novo, ele poderia ter honrado, já que os olhos dele contemplaram uma campina, algo muito bom, ele poderia ter honrado o seu tio. Ele poderia falar assim, olha, lá é muito bom, vai o senhor para lá, eu vou ficar.
Fica o Senhor com o melhor. Eu pago o preço de cultivar essa terra aqui, que pode parecer árida, difícil nesse momento. E vai o Senhor desfrutar. Afinal de contas, o Senhor que recebeu a palavra do Senhor, o Senhor já está muito na frente de mim. Eu reconheço a tua autoridade, meu tio Abrão. Mas não. Ele escolhe o melhor para ele e avança. Como se não houvesse amanhã. E eles se separam. E Abrão entende que ficar ali seria a melhor coisa. Porque ele agiu em obedecer a Deus por completo. E eu quero agora te fazer algumas perguntas. Quais discernimentos você está tendo aqui com essa palavra? Quais discernimentos você está tendo aqui com essa palavra? Quais decisões você precisa tomar? Você não aguenta mais, sabe? Não aguenta mais ter desavenças. Porque você deu permissão para aquilo que deveria ter ficado lá no teu passado, lá em outra estação da tua vida, você permitiu vir contigo se arrastando até hoje. Quais lós precisam partir? O que te impede? O que te atrasa? O que você está deixando vir com você? O medo? A incerteza, a insegurança, a decepção, a frustração de se entregar à vontade de Deus? Eu sei que tem mulheres aqui que o Senhor está chamando para estar na comunidade Save. Porque comunidade Save não é um curso. É um discipulado do coração, pastoreio do coração. É proximidade. É caminhada. Você tem as ministrações gravadas para você poder ser ministrada a hora que você quiser. Fazer do seu jeito. Você tem o grupo VIP para você poder ter interação. Para você receber todos os comandos, todos os avisos, todas as orientações. Você tem suporte com Beloved Fone para você ser orientada. Ser atendida da melhor forma. Você tem também os desafios práticos na comunidade Save. Para aquilo que você está aprendendo nas ministrações gravadas, nas imersões, nos workshops, nos seminários, você aprender a colocar em prática. Tem desafio que a gente fica juntas 21 dias, né, mulheres? Quem lembra aí do Rotina Sagrada? Para botar a vida em ordem. Corpo, alma e espírito. Então, minhas amadas, muitas vezes você se tornar quem Deus quer que você seja é uma jornada, é uma caminhada. E são frutos de decisões acertadas, ajustadas com a vontade de Deus por completo, não pela metade. O Senhor tem chamado mulheres, né, para ser Save. Comunidade Save não é somente um lugar, é uma transformação. Ser Save. Ser sábia, ser auxiliadora, ser virtuosa, ser edificadora. E ser Save é uma decisão baseada no discernimento ajustado com a vontade de Deus para você. Esse é o tempo. Algumas decisões também você precisa tomar na sua vida particular. Em relação ao seu chamado. Em relação ao posicionamento que Deus quer com você nos seus relacionamentos hoje. Tem coisa que já passou da hora. Olha ao teu redor, olha as tuas conexões. Nós estamos falando sobre Rutes e Noemis na comunidade e é difícil, amadas. Mas você vai ter que discernir. Como Abrão discerniu aqui, essa conexão com Ló precisava ser desfeita, precisava ser quebrada ali. Ruth decidiu beijar Noemi e seguir em aliança. Mas Orfa decidiu beijar Noemi e voltar para os seus ídolos. E foi tudo bem para Noemi. Às vezes é melhor você deixar ir sem fazer força, mesmo que aquilo te cause alguma dor, do que você ficar aprendendo algo que vai te ferir ainda mais e que vai impedir você de chegar, né? Porque Noemi precisou voltar para Belém de Judá, para o lugar da sua essência, o lugar de se descobrir, o lugar da provisão de Deus. O lugar da provisão de Deus é o teu lugar de origem, da tua essência original. Por isso que tem uma jornada só sobre identidade feminina, porque é o lugar da provisão de Deus para você.
Quantas vezes a gente fica insatisfeita com a nossa vida, sem contentamento, acorda triste, acorda alegre e fica triste ao longo do dia, parece que está faltando alguma coisa e está faltando mesmo. Tá faltando você saber quem você é. Tá faltando você voltar para o lugar que Deus originalmente te chamou para você se posicionar. Você só vai ser feliz plenamente, ter uma vida abundante em Jesus. E é somente se conhecendo através da palavra de Deus para você. Dos direcionamentos do Senhor para você. Então eu te pergunto, o que te impede? É o medo? O que te impede de você hoje acessar um novo tempo na sua vida com mulheres que estão caminhando rumo ao seu propósito, que já descobriram o seu propósito e agora estão avançando e vão te ajudar também a você descobrir o seu? É o medo do novo? É o medo de se sentir inadequado? É o medo de não conseguir? É o medo da frustração, da decepção? Querida, se você não tomar um passo, você nunca vai saber. A oportunidade é agora, a porta está aberta. Até dia 25 de agosto, as inscrições para essa turma, nesse molde da comunidade Save, onde no plano anual você tem acesso a tudo, a todas as atualizações, grupo VIP, encontros ao vivo semanais comigo, os desafios práticos, workshops, imersões, seminários, você tem direito a tudo. E tudo que é ao vivo fica gravado. Então você pode acessar os desafios novamente, você pode fazer os desafios novamente, você pode fazer os propósitos novamente. Tem um propósito lá que se chama 40 dias aos pés de Jesus, aonde você vai encontrar descanso e direção para o seu coração na presença de Jesus. São 40 dias, são 41 vídeos, né, já de ministrado que foram ao vivo, que eu botei na plataforma, e foi incrível esse propósito. Você pode fazer quantas vezes você quiser, tá sentindo a sua vida assim um pouco enfraquecido espiritualmente, mesmo fazendo outras jornadas comigo, você pode acessar esse e fazer como um devocional todos os dias. Tem o Save Day, que são 3 dias de imersão de horas para você descobrir o seu propósito, entender como atender ao seu chamado e ter coragem e ousadia, ter as ferramentas para cumprir a missão que Deus coloca no teu coração. Tem a rotina sagrada, que é o desafio que está lá de 21 dias para você colocar sua vida em ordem, ter paz e ordem dentro do teu coração, tendo paz e ordem no seu entorno. Então, tem muitas coisas, queridas. É uma caminhada, é uma jornada de transformação. Não é curso. Tem curso dentro, tá? Tem curso também. Mas tem uma jornada de transformação para a sua vida. Então, eu quero que você entenda que decisões baseadas em ser como Deus quer que você seja, sempre vai ser um discernimento ajustado com a vontade de Deus para você, né? Olhe para a sua vida, tome decisões. Talvez você nunca tenha entendido como pegar a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Como todo mundo fala aí na internet, você precisa ser sábia, você precisa ser virtuosa, você precisa ser uma mulher edificadora, uma mulher auxiliadora, mas você não sabe como pegar isso e botar na prática, e é tão simples. Tem mulheres que ficam tão culpadas a vida inteira que elas não conseguem. Eu não consigo ser a mulher que sabe que dificular. Eu não consigo ser a mulher virtuosa. Eu tô sempre assim errando, tô sempre falhando na caminhada, nos meus passos que eu tenho que dar. Querida, na comunidade Save você vai caminhar junto, com paciência, no seu tempo, sem uma cobrança assim absurda, que você tem que ser aquilo ali. Você tem que ser a mulher do Provérbio 31, hein? Vambora, senão chibatada vai rolar solta. Não. É o Senhor te abraçando, é o Senhor te guiando, é o Senhor, sabe, mostrando todo o amor dele, te envolvendo com todo o amor dele. Então não espere uma próxima oportunidade, porque essa turma vai fechar e a próxima turma ela vai vir toda diferente. Vão ter estágios, você não vai ter mais, nem no anual você vai ter acesso, porque eu vou abrir depois do anual mentoria para poucas. Vão ser grupos para poucas mulheres acessarem, talvez até os encontros ao vivo. Então você precisa aproveitar essa última oportunidade de acessar tudo de uma vez, né? De ter acesso a tudo, porque a porta vai ficar mais estreita para a próxima turma, para as próximas turmas, né? Porque eu tenho percebido, queridas, que mais importante do que quantidade é qualidade. E não existe nada mais poderoso do que você ter acesso. Não adianta nada você ter informação se você não tem acesso. Então, a gente precisa mudar.
E o Senhor falou comigo, tu vai mudar a comunidade. Você vai mudar esse arranjo. E eu vou ser muito obediente, querida. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa mesmo. Eu vou fazer alguns arranjos, a gente está pensando, não sei quando vai abrir a próxima turma, mas ela vai vir diferente, vai vir com muitas coisas maravilhosas, mas o acesso ele vai ficar mais restrito, tá? Então, esse é um comando do Senhor, não é por mim eu deixava tudo aí, aberto, aleluia, todo mundo. Mas o Senhor tem me dado esse comando, de verdade, queridas. Assim como na tarde profética, o Senhor tem falado comigo assim, não quero que grave, não quero que você exponha isso para ninguém. A minha palavra é para as que estão presentes, elas precisam se mover. E se elas não estiverem, é porque não é tempo de estar. E se elas estiverem, é porque é tempo de estar. Então, e eu tô obedecendo. Da vez que no início eu não estava entendendo muito a voz de Deus, assim, não estava discernindo muito com clareza, eu estava achando que era coisa da minha cabeça, eu tentei botar no YouTube só pra mim, até no privado. Nem gravar no privado, não gravou. A internet estava maravilhosa, o celular tranquilo, com espaço, tal, tudo bem. Mas você acredita que o vídeo não rodava no YouTube, não conseguia entrar no ao vivo, não conseguia gravar? E o Senhor falou assim pra mim, eu tô te guardando, é pra tu não correr o risco de expor uma coisa que eu quero esconder, que eu quero fazer só com aquelas que estão lá presentes. Eu falei, meu Deus. Só que o Senhor me liberou. Nós fizemos o propósito quarto de guerra, 12 semanas juntas, 12 estratégias que Deus me entregou no quarto de guerra para você vencer as batalhas interiores e as exteriores. E o Senhor falou assim, você vai fazer com elas no presencial, na terça-feira, na tarde profética, e você vai fazer com as mulheres da comunidade Save na live das discípulas toda semana no ao vivo. Então eu fazia a mesma ministração 2 vezes. E Deus dava assim coisas incríveis, né? Quem fez quarto de guerra aí, propósito quarto de guerra, foram 12 semanas incríveis. De muita estratégia, de muita conquista, de muito testemunho. Testemunho de restauração, de cura, de libertação. Sabe? Testemunho de restauração, de direção, direcionamento com Deus. Né? Oi, Maria. Maria Save, super Save. Maria tá sempre, né? A comunidade Save é maravilhosa. Aleluia, é mesmo. É uma bênção. E eu sou a que mais aprendo o tempo inteiro. Né? E vou derramando ali do que o Senhor vai, sabe, ministrando, que vai compartilhando, que vai revelando os próximos passos. E é muito boa essa interação. Então, clica no link da bio. E eu quero ainda orar com você aqui, tá bom? E faça isso. Não deixa para depois. Tá um tempo aqui onde você precisa ter novidade. Novidade de vida, sabe? Novidade de vida. Para que você seja ajustado ao tempo de Deus. Você precisa de um círculo de pessoas novas na sua vida. Você precisa de mulheres ajustadas com o tempo de Deus para a sua vida. Então, seja essa mulher que atende a voz do Senhor. E tenha coragem, seja forte e corajosa, não temas. Que eu sou o Senhor teu Deus que te pego pela tua mão direita e te ajudo. Avança. Amém? Vamos orar sobre essa palavra e vamos orar para que o Senhor mova as circunstâncias na sua vida e você saiba interpretar aquelas coisas que estão acontecendo ao teu redor nesse tempo, tá bom? Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Eu quero te louvar por cada mulher que está aqui recebendo, cada irmã e cada irmão também. Nós temos tido muitos irmãos aqui sendo abençoados com a tua palavra. E é muito bom tê-los aqui também, eles são muito bem-vindos. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial as mulheres, Senhor Deus, que estão aqui, que estão sendo ministradas, que estão recebendo direções muito claras da parte do Senhor, revelações muito intensas e profundas, para que elas possam estar discernindo e decidindo os próximos passos da sua vida. Pai, em nome de Jesus, tira toda a confusão, todo o conflito, ajuda as tuas filhas a olharem as situações da sua vida com honestidade, através da palavra que o Senhor deu a elas, e que, como Abrão, elas possam, Senhor Deus, discernir e decidir por uma obediência completa, e que elas façam o que tem que fazer.
Senhor Deus, mesmo que doa, mesmo, Senhor Deus, que fira. Senhor Deus, em nome de Jesus, que elas se posicionem como precisam se posicionar por causa dos teus comandos. No nome precioso de Jesus, eu repreendo toda a voz do medo, toda a voz da frustração, em nome de Jesus de Nazaré, toda a voz da insegurança, toda a voz, Senhor Deus, que diz que elas são inadequadas, Senhor Deus, que diz que elas não vão conseguir. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, eu silencio essa voz no nome de Jesus. E quero te pedir também que o Senhor venha conduzir, porque o Senhor conectou comigo novas mulheres para essa turma. Eu sei, Senhor, no mundo espiritual, elas já estão comigo. Senhor Deus, elas já estão caminhando juntinhas comigo. Eu não as conheço ainda, mas o Senhor as conhece. Eu quero te pedir que o Senhor venha tocar no coração delas de uma forma especial. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha falar em alto e bom som o quanto elas precisam acessar. Pai, esse discipulado, para estar indo juntas nesse tempo de revelação, nesse tempo de entrega, recebendo, comendo, bebendo desse alimento, dessa fonte. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nos ajuda, nos dê graça e conduz as tuas filhas, porque o Senhor já aliançou mulheres nesse tempo, nessa nova turma, nessa comunidade, onde mulheres estão aprendendo todo dia um pouquinho mais, no seu tempo, na sua estação, dando fruto na estação própria, frutos de sabedoria, sendo sábias, frutos de auxílio, sendo auxiliadoras, frutos de virtude, Senhor, sendo virtuosas, frutos de edificação para a honra e glória do teu nome, construções que, Senhor Deus, estabelecem legados proféticos, Senhor, sendo edificadoras, se tornando mulheres save. Pai, traz elas nesse tempo. Senhor Deus, ativa o coração delas, Senhor, dá condições, Senhor Deus, para essas mulheres estarem nesse tempo, nessa oportunidade, nessa porta aberta. Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridas, quando a porta se fecha, sempre a noiva que foi imprudente vai chorar. O acesso fechou, fechou. Então, não deixe para depois. Amém? Eu espero você na comunidade Save para nós caminharmos juntas, mais de pertinho. Um grande beijo e até a nossa próxima live. Vamos ficar salva essa live aqui, então você pode compartilhar à vontade, tá bom? Um grande beijo.